essa molecada nova que vem hoje precisa de um propósito para trabalhar. Eles precisam estar engajados com o time, eles precisam de uma liderança fortalecida, precisa de bons salários também, porque isso é o que motiva. Então, cabe ao líder, cabe ao gestor, comunicar de forma clara e objetiva qual o caminho que ele está seguindo, para onde ele está indo, qual é o propósito da empresa, porque para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Perfeito. Isso tem que ser comunicado para o seu time. Os líderes, os gestores, os empresários, eles têm que coordenar melhor, investir mais no time, investir em gestão. Eu acho que esse é um dos principais pontos que vai fazer com que a sua empresa atraia uma mão de obra qualificada e que você se torne competitivo no mercado. Olá, empresários e empresárias! Estamos aqui para mais um Pode Contar, a contabilidade em conta estratégia nesse podcast aqui. E hoje eu vou receber com muito orgulho, mais uma vez, é a segunda vez que esse grande amigo, esse grande advogado, esse grande parceiro, esse grande consultor, esse grande empresário também, vem aqui trocar uma ideia com a gente. Carlos Baldin, advogado trabalhista que eu respeito muito. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, Carlão. Fabião, obrigado. É sempre uma honra estar aqui com você a segunda vez para falar desse tema que eu sou apaixonado. Contratação, empregados, novos modelos, flexibilidade. Estou muito feliz e essa é a dor dos nossos clientes hoje, né? Muito. Toda vez que nós vamos procurar o empresário vem até a gente sempre faz essa pergunta. Qual é a sua dor hoje? O que a gente pode te ajudar? E a resposta é sempre igual. Eu não consigo contratar, está muito difícil. Exatamente. E a gente está falando muito no mercado, né, Carlos? Eu acompanhei muito essas últimas publicações, inclusive. Depois tem que deixar o seu Instagram aqui, porque tem muito conteúdo valioso ali, conteúdo do cotidiano do empresário. Cara, o que está acontecendo nesse Brasilzão aí? O que estão chamando aí de apagão de mão de obra? Explica um pouquinho para a gente sobre isso, cara, para contextualizar aí o assunto que é muito importante. Fabião, obrigado pela pergunta. Esse é um assunto bem polêmico, né? Não é uma variável, só são várias variáveis, inclusive decorrente da política que o país adota, que a gente chega nesse cenário que está hoje, né? Só para contextualizar, então, segundo dados do próprio governo federal, o Brasil hoje tem disponíveis para trabalhar, trabalhadores disponíveis para o mercado de trabalho, aproximadamente 170 milhões de pessoas. 48 milhões de pessoas, quase 50 milhões, são do regime da CLT. Então, Sim. São empregados registrados pelo regime CLT, que é o regime padrão que se conhecia até então. Porém, 94 milhões de pessoas, ou seja, de 120 que sobra para 94, recebem benefícios do governo federal, Bolsa Família e outros tantos que existem. O que faz com que essa boa faixa da população não queira entrar no mercado formal de trabalho procurando empregos para a CLT. Porque se ele opta por receber um salário como empregado registrado, ele acaba perdendo esses benefícios na maioria das vezes. Além disso, um ponto que chama bastante atenção é que em 2010 a gente tinha aproximadamente 1 milhão de MEIs, aquele empresário que pode faturar até R$81 mil. Sim. Pequenos empresários, jardineiros, enfim, essa faixa de trabalhadores. E hoje nós temos mais de 12 milhões. Então nós temos uma boa faixa da população que está em benefício social, outra boa faixa da população que optou por ser MEI, e mais ainda, hoje nós temos uma grande parte dos trabalhadores que optam por trabalhos informais ou motoristas de aplicativo, Uber, iFood, ou seja, grande massa da população que trabalhavam com salários até 5, 6 mil reais no regime CLT, elas migraram para esses outros tipos de trabalho ou estão recebendo algum benefício social do governo, o que faz com que as empresas fiquem desesperadas atrás de empregados e não encontre uma mão de obra qualificada e especializada. Cara, a conta já reduziu muita gente, sobrou quem? Sobrou quem, né? As empresas, quando acabam contratam empregados que dão muito trabalho. Então a gente nunca viu no escritório tanta dispensa por justa causa, tanto problema causado dentro das empresas, porque a mão de obra ficou desqualificada, ficou uma mão de obra muito ruim. Sim. As pessoas que têm melhores condições acabam se encaixando nessas outras faixas. E aí a gente tem um problema crônico hoje, que é até um motivo de buscar novas formas flexíveis, que é a alta tributação na folha de pagamento.
Sim. Nós temos uma tributação que entre o que é descontado do empregado e entre o que a empresa paga sobre o salário, ela ultrapassa 50% do valor da remuneração mensal. Então, o grande sócio dos empregados das empresas numa relação de trabalho acaba sendo o Estado. Isso faz com que as empresas tenham que buscar novas formas mais flexíveis, onde tenha menor tributação nesse salário e que o salário fique mais atrativo para trazer essa grande faixa que está dispersa, que está fazendo bico, que está fazendo Uber, que está fazendo iFood. E você acha, cara, fazendo uma análise rápida sobre todos esses números e a conclusão disso, talvez esse apagão de mão de obra, ele tem mais responsabilidade do empresário ou ele tem mais responsabilidade nessa questão governamental, de impostos altos e também de benefícios espalhados aí, talvez sem algum critério bom? Quem que você acha que é o maior culpado disso aí? Eu já vou te responder de pronto. O empresário não tem culpa nenhuma sobre isso, tá? O empresário está sofrendo porque ele quer contratar e ele não tem mão de obra. Sim. Nos dois cenários, né, são dois problemas. Nós temos um problema político no país, que é um país assistencialista e acaba prendendo essa faixa de trabalhadores em benefícios sociais e eles não se capacitam. O problema da educação é muito grande também, que não investe nessas pessoas para que se capacitam e vão para o mercado de trabalho. E o problema que a gente acabou de citar aqui, que é a alta tributação no salário. Então, se você diminui a tributação na folha de pagamento, você deixa o salário mais atrativo. Então, atualmente, a empresa gasta o dobro daquilo que ela paga para esse empregado. E o que ela paga para o empregado ainda tem vários descontos. Então, o que chega no bolso dele é um valor muito menor com que a empresa tem que gastar. Se o salário é de 5 mil, a empresa está gastando 10 mil reais. Sim. E quanto chega no bolso dele? 4 menos e pouco. Menos que 5. Então é difícil, a empresa gasta 10 para chegar no bolso desse empregado 4. Esse empregado fala assim, eu prefiro fazer Uber, eu trabalho a hora que eu quero, eu ganho muito mais que isso, eu ainda faço outros bicos, minha renda melhora. Só que não é justo isso, né? A empresa tem que disponibilizar 10 para chegar a 4. E se essa tributação fosse melhor, os 10 que eu gastasse, chegasse 8 no bolso dele, que aí vem o PJ. Sim. O PJ vem bem nessa regra, onde a empresa, para aquela determinada vaga, se ela for contratar CLT, ela não acha ninguém. Ela tem que assumir um risco, né? Porque é um risco, a gente vai discutir isso daqui a pouco, acaba sendo um risco a contratação do PJ, mas é uma necessidade. Porque perto do que ela gasta com esse empregado, chega no bolso dele. Sim. Fica muito mais atrativo para a empresa quanto para esse empregado. Ela acaba contratando mão de obra mais qualificada. Sim. Acabou sendo uma necessidade, eu acho, né? Para tornar a relação ali um pouquinho mais justa. E a gente vem, eu acho que da última vez que a gente conversou, a gente não tinha uma clareza, assim, talvez do comportamento do judiciário em cima de uma transição que é permitida a contratação de PJ, entre outros fatores, como o home office, como os contratos híbridos e tal. Como que você está sentindo esse posicionamento da justiça em cima das demandas que você tem lá no escritório? Dá para tirar uma estatística excelente ali, né, pelo volume que vocês atendem. Como que está essa situação hoje? Fábio, são muitos processos que a gente atua no escritório hoje e nós temos clientes tão pequeno, médio, grandes e a gente precisa dar orientação jurídica como um advogado, entendendo a necessidade daquele cliente. Não adianta eu falar para uma pequena empresa que ela tem que pagar todos os direitos para aquele empregado e sem assumir nenhum risco, porque de repente ele precisa contratar um vendedor pagando salários maiores, ele só pode PJ e aquilo vai ser a alavanca do negócio dele para que ele venda mais, para que ele traga maiores resultados para a empresa dele. E se ele tiver um risco trabalhista, de repente, de enfrentar um vínculo de emprego no PJ, ele vai conseguir resolver isso. Mas se ele contrata CLT, ele não tem capacidade, ele não vende e o negócio dele fracassa. Então eu tenho que enxergar essa dinâmica do meu cliente e responder para ele nesse sentido. A questão do PJ, né? Vale a pena a gente fazer uma retrospectiva de como era. Sim. Até 2023, esse empregado que era contratado por uma pessoa jurídica, que é o PJ, que na frente, atrás da pessoa jurídica só tem uma única pessoa que cumpre horário, essa figura do PJ, a Justiça do Trabalho via como sendo uma fraude e reconhecia o vínculo de emprego. Então você contratou um PJ, ele trabalhou 1 ano com você dispensava, ele contratava o advogado, ia até a Justiça do Trabalho, reclamava o vínculo e ganhava. A
partir de 2024, devido a vários cenários, eu vou citar um exemplo aqui que ficou marcado no judiciário, que era o caso de uma artista do SBT que ganhava o valor de R$500 mil por mês como PJ. Terminou o contrato dela, ela foi reclamar o vínculo de emprego. Então a gente tem aqui, o direito é igual, né? Os requisitos do artigo 3º da CLT para reconhecer o vínculo, eles são iguais. Mas não tem que se relativizar a faxineira que ganha R$2 mil e essa artista do SBT que ganha 500 mil. Será que ela não tem autonomia para dizer como é que ela quer ser contratada? Porque para ela, a tributação foi infinitamente melhor. A gente está falando de 27,5% do imposto de renda na pessoa física e ela pagava muito menos como PJ. Tá? Essa discussão caiu lá no STF. Eu posso pejotizar em algumas circunstâncias? Em quais circunstâncias? Qual que é a baliza que eu tenho? O STF começou a dar decisões favoráveis, cassando decisões da Justiça do Trabalho. Isso virou uma avalanche. Se continuasse assim, o STF só ia ficar caçando decisão da Justiça do Trabalho. Então o ministro Gilmar Mendes mandou suspender todos os processos a nível nacional que trata de pejotização. Eu ouço dizer que os ministros estão divididos. Existem ministros que querem um sistema mais flexível de contratação, outros entendem que a CLT tem que continuar vigente da forma como está. O próprio Lula, nosso presidente, em rede nacional, já disse que o empregado não quer mais ser CLT. Mas se ele fizer uma reflexão do porquê ele não quer ser mais CLT, é por conta pura e simplesmente da tributação. Da sua introdução aí, o que você falou exatamente. Se a tributação fosse mais razoável, não existiria a figura do PJ. Não existiria a figura. E eu acho muito importante a gente trazer uma distinção, que é assim, a questão do trabalho autônomo. Porque o PJ, que tem flexibilidade de horário, ou a mesma pessoa física que tem flexibilidade de horário, que não tem subordinação, esse mesmo que não haja uma pessoa jurídica, ele não vai ter vínculo reconhecido. Sim. Você contrata, por exemplo, um desenvolvedor de software para um projeto, ainda que seja com uma remuneração fixa. Se ele for pessoa física ou se ele for PJ, não estando presentes os requisitos lá do artigo 3º, ele não tem vínculo, tá? Então é muito importante trazer essa distinção, porque nem todas as relações são a de PJ que a gente está discutindo assim. Sim. Existe a relação autônoma como sempre existiu e nesse caso não vai ter vínculo de emprego. Perfeito. Então, qual que é o cenário que a gente tem hoje? Um Supremo Tribunal Federal dividido, uma população que de fato não aguenta mais esse sistema que eu entendo que está falido. Sim. Está falido porque ele não atende mais nem empregado nem empresário, ele só atende ao governo. Porque o governo fica com aproximadamente entre 50% a 60% de imposto no salário de um empregado, vai direto para a INSS ou para a União nos quase o valor líquido do empresário, pois do empregado. Então vamos lá. Por que a gente busca PJ hoje? Por que o empresário quer contratar PJ? Por que os empregados não vão mais para esses salários de até R$5 mil? Porque o Estado morde a maior fatia e tudo isso acaba se tornando desinteressante. Então é esse cenário que a gente vive. Como é que o STF vai se comportar em relação a isso? O cenário ainda é de incerteza. Esse ano é um ano político, provavelmente eles não vão se debruçar sobre esse tema. Não querem ficar com a faixa ali, fui eu que fiz isso. Mas eu tenho a impressão, pelo que eu ando vendo e ouvindo e sentindo dos clientes, né? Precisa haver uma mudança. Sim, sim. O cenário como está não atende mais nem empresas nem empregados. Eu entendo que o STF vai criar um paradigma de uma baliza. Em quais circunstâncias eu posso ter? E na minha opinião vai passar uma faixa. Por exemplo, acima de 10 pode, abaixo de 10 não pode. Minha opinião pessoal, e eu não sei como é que vai ficar, eu só acho que vai ter uma quebra de paradigma e uma quebra desse entendimento de que só é válida a CLT e empregado tem que estar submetido a esse regime. E é difícil, cara, até eu tô fazendo um julgamento agora aqui mais como ser humano, né? Cara, o cara tem coisas que não dá para ter uma... Vamos pensar, para tudo é importantíssimo ter processo, né? Até em gestão e tal, pô, vou ter um processo. Mas tem coisa que é difícil tabular, né? Assim, você ter simplesmente um valor específico onde o julgamento vai ser dado em cima única e exclusivamente do valor, também pensando assim no bom senso. Pode ter muita falha nesse sentido, né, cara? Porque é muito relativo, que nem você falou, 500 mil, tudo bem, a pessoa tem mais conhecimento, tem mais educação, tem um sucesso,
tem uma independência financeira maior, mas não é requisito também. Ela pode, de repente, ter várias características do artigo 3, ganhando 500 mil, ganhando 1 milhão, ganhando 2 milhões, que seja. Então, me dá um certo receio de injustiça tabular algo que é pessoal, sabe? Vamos pensar assim. Mas de fato, precisa ter critério. E se não tiver critério, eu acho que fica mais desorganizado ainda. Nós temos um problema no país que as situações mudam, a legislação não muda, e ao invés de se discutir uma política pública de novas formas de remuneração, de novas formas de tributação sobre folha de pagamento, a gente quer fazer um acerto de contas lá no STF. Quem acaba decidindo é o STF. O STF não serve para isso. Sim. O STF serve para julgar inconstitucionalidade ou constitucionalidade de determinada lei. Ele não serve para ficar fazendo acerto político e superando limites daquela legislação que já não funciona mais. Sim. Qual que seria o caminho? Discutir legislações com novas formas de contratação, de tributação, observando esses critérios. Sim. De quem ganha 5 a 10 mil, de quem ganha 10 a 20 mil, de quem tem um trabalho um pouco mais flexível, como é que funcionaria? É uma tabulação com vários itens que você consegue chegar numa coerência maior. E na minha visão, tributação sobre folha de pagamento é um retrocesso, né? A tributação não deveria ser sobre folha de pagamento porque você desincentiva a contratação. Sim, sim. Então, mesmo a questão do recolhimento para o INSS, que serve para aposentadoria, que a gente sabe que é um órgão falido e boa parte dos trabalhadores já tem certeza que não vão poder contar com isso no futuro, mesmo esse tipo de tributação não deveria incidir sobre a renda paga pelas empresas, por exemplo, sobre a remuneração. Deveria criar um outro critério, de forma que quanto mais você contratasse, você não tivesse um impacto diretamente na tributação, né? Sim. Que faria com que você contratasse mais pessoas e tivesse salários mais atrativos. Eu acho que a economia ela incentiva ou ela desestimula. Então era importante que esse lado mais trabalhista tenha essa veia, né, cara? Eu acho que quanto mais o governo estimular o empresário a contratar, ou seja, né, reduzindo essa burocracia, dando mais vantagens financeiras ou redução tributária ali na parte que é patronal, ele incentivaria, de certa forma, a economia. E nesse ponto, eu queria te fazer uma pergunta quanto a essa insegurança dessa suspensão aí, talvez, que está dentro do judiciário. Quando isso voltar, você já chegou a pensar em duas análises? Uma assim, volta definindo que realmente é melhor todos seguirem o caminho da CLT. Ou volta liberando, de repente, modelos de contratação mais flexível. Você já pensou em os dois cenários? Falou, Fábio, se acontecer isso, eu acho que vai por esse lado, se acontecer aquilo, eu acho que a sociedade, o emprego vai para o outro lado. Você chegou a sonhar ou pensar nisso, cara? Já pensei. E o meu pensamento está mais se solidificando no seguinte sentido. Os empregados, os PJs, eles estão gostando de ser PJs. Seja porque sobra mais dinheiro no bolso deles, seja porque acaba tendo uma relação um pouco mais flexível. Sim. Não é tão exigida uma jornada de trabalho dele. E em diversas situações, os PJs eles estão ganhando força com isso. E depois da suspensão desse tema pelo STF, tivemos poucos processos dessa natureza. E eu tenho percebido, conversando com os empresários, que mesmo que o STF valide essa contratação e diga que tenha vínculo de emprego em alguns casos, eu tenho visto que o mercado vai continuar se posicionando dessa maneira. E aí cabe ao empregado assumir esse risco. Eu vou contratar dessa maneira e lá na frente eu posso ter um processo trabalhista, ou eu vou continuar fazendo PJ porque para o meu negócio está sendo atrativo e eu vou em várias empresas que às vezes ele fala, bom, eu não quero mais correr risco, eu quero resolver os PJs que eu tenho aqui. Eu tenho 4, 5, ou eu tenho 10, eu quero trazer esse pessoal e eu não quero... Eles não querem mais. Eu imaginei. E vai acabar, nesse ponto de vista que você esclareceu agora, vai acabar sendo uma decisão tomada de aumento de risco, de tolerância de risco do empregador. É isso? Exatamente. Antes ele tinha mais cautela, depois da decisão dessas validações. E até por uma questão que a gente discutiu aqui, que acaba sendo necessidade contratar PJ em alguns casos.
Sim. Ele precisa crescer, ele precisa alavancar, aquele orçamento que ele tem é o que cabe ao PJ. Sim. Que fica bom para os dois lados. Fica bom para os dois lados, ele sabe desse risco. E então a questão do PJ vira uma necessidade para ele, e alavancar esse negócio acaba sendo essa oportunidade de crescimento. Então, e se for para o outro lado, o que você acha? Você acha que é difícil, né, cara? Eu acho que pensando para o outro lado, imagina assim, cara, todo mundo vai virar CLT agora. Eu acho que... Impossível. Impossível. Porque, de novo, né, os empregados querem, né, e a empresa tem que saber se ela vai absorver o custo ou não. De novo, né, quando a gente tem problema com o PJ, quando ele sai achando que estava lesado e vai buscar um advogado para procurar e reconhecer o vínculo de emprego. Lembrando que, se ele pede o reconhecimento do vínculo de emprego, muitos juízes mandam oficiar a Receita e dizer o seguinte: você recolhia lá a primeira faixa do Simples Nacional, você pagava 10% de imposto. Você quer o vínculo de emprego? Ok, você preenche os requisitos e eu vou conceder, mas você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Sim. Então esse empregado ele tem conhecimento que não é só o bônus de uma relação de emprego, ele não tem direito a férias, ele vai ter que pagar o imposto que ele deixou de recolher naquele período. Tá? Tem muito PJ que adora trabalhar nessa condição e trabalha assim há anos e nunca processou nenhuma empresa. É um cenário que a gente, apesar da decisão do STF seja contrária ou favorável, a gente aprendeu a conviver e os empresários vão continuar convivendo. Com mais ou menos risco a depender de como vier essa decisão. Sim, vai acabar caindo lá no apetite de risco de cada um, mas eu acho que nem você comentou, como os empregados não vão querer mais outro formato, provavelmente o aumento do apetite de risco vai ser nítido. Tomara que já saia favorável, né, para que essa contratação seja formal e tenha os requisitos corretos dela lá. E o que você acha assim nesse requisito da ação trabalhista? Tem algum outro ponto que pega mais para descaracterizar o PJ? Por exemplo, assim, os principais erros, talvez, que na contratação de um PJ, que fica muito escancarado, que fica muito nítido que isso está sendo manipulado ou isso está sendo mal contratado, na verdade. Quais são esses requisitos aí que você enxerga que aparecem na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, a gente tem lá a causa primária da Justiça do Trabalho, é reconhecimento de vínculo de emprego. O cara trabalhou aqui 3 meses como pessoa física, ele pede reconhecimento de vínculo de emprego. O juiz vai olhar o quê? Se está presente lá a subordinação, se ele vinha todo dia, se tinha salário fixo. A mesma coisa para o PJ. Não muda nada, tá? A única coisa é que existe uma pessoa jurídica na frente de um empregado que é pessoa física, tá? Sim. Isso é o PJ. O juiz vai avaliar a mesma coisa desse caso que eu te dei o exemplo aqui. Sim. Ele vai avaliar se tinha subordinação, ele tinha que responder para alguém, ele tinha que pedir autorização para fazer, tem horário fixo ou não tem horário fixo, tá? Qual que é a remuneração que ele ganha? Porque o salário é indício de ter uma autonomia maior ou menor, é indício, tá? Então, preenchidos esses requisitos, tanto para essa pessoa física que trabalhou sem registro, como para o PJ, que o requisito é o mesmo, vai ser reconhecido o vínculo. Então, o empresário tem que olhar para essas situações. Existem profissões, como desenvolvedor de software, ou engenheiro mesmo. Engenheiro, ele consegue ser mais flexível, ele trabalha, apesar de ter uma remuneração fixa, ele às vezes nem vai para a empresa, ele tem que entregar projetos e tal. E o empresário que consegue trazer um prestador de serviço com essas demandas flexíveis, ele está seguro, ele não vai ter o vínculo reconhecido. Como se fosse por projeto, né, cara? Ou por meta. Tem que ter talvez outra quantificação ali. Em vez daquela básica que é cumprir o horário das 8 às 18 e sem nenhuma amarração mais quantitativa ali, né? Para ter uma meritocracia nesse sentido, já começa todo mundo gosta desse tipo de autonomia. Cara, eu vou produzir, vou ganhar, vou entregar por qualidade, vou entregar por volume. Acaba já sendo uma característica mais conectada com pejotização também e para trazer segurança para o empresário, correto? O que eu tenho visto bastante são vendedores, que eles trabalham ali naquela linha com o representante comercial, só que eles têm um pouco mais de exigência. Sim. Então, uma empresa que está aqui no estado de São Paulo tem esse vendedor, que é PJ, que está lá no Nordeste. Sim. Apesar de ter uma proximidade, não tanto quanto um representante comercial, né, até mais,
Ele tem autonomia, ele faz a agenda dele, ele visita os clientes a hora que ele quiser. Ele nem vai na empresa. Ele vem e vai na empresa, então assim, ele não tem um horário pré-determinado. Parece um CLT? Parece, mas ele é mais flexível. Então eu tenho visto bastante e já vi, inclusive em processo trabalhista, que esses vendedores foram reclamar o vínculo de emprego e não conseguiram por conta dessa autonomia. Então, para esses tipos de trabalhadores, eu acho que dá para usar o PJ com mais cautela e ficar tranquilo. Cara, e tem muita profissão, eu acho que talvez uma precursora disso, até porque é difícil um advogado entrar com uma ação trabalhista, porque ele mesmo não reconhecer que aquele vínculo estava errado. Então, o advogado ele tem a questão dos associados, muitas outras profissões fazem, mesmo antes da pejotização, fazem o mesmo modelo. A gente está falando de escritório de advocacia, ou até mesmo empresa de serviços médicos, até hospitais ali, que cada sócio faz sua parte, ou até cada PJ faz sua parte, e até salões de beleza veio com a lei, esqueci o nome especificamente da lei. Lei do Salão Parceiro. Lei do Salão Parceiro, que veio já colocando ordem naquela, cobro 100 da unha, 50 seu, 50 meu, o que eu tributo, o que eu não tributo. Vem também sendo constituída aí, sendo estruturada uma questão de como se fosse um parceiro contábil também, uma lei do parceiro contábil, porque tem muito freelancer hoje em dia no mercado para fechamento fiscal, fechamento contábil, como tem freelas também para advocacia. E você acha que esse modelo talvez de legislação, como a lei do salão parceiro, tendem a ganhar força, cara? Ou eles valorizam a questão da própria pejotização? É aquilo que eu disse, né? Esse tipo de discussão ele tem que ser feito através do debate da legislação para ultrapassar esse modelo antigo que a gente tem. Sim. Eu acho que deveria sim vir essas legislações que estabelecessem essas novas regras e que acabasse com esse risco que o empresário vive, porque ele todo tempo, né? Vou sofrer um processo trabalhista, contrato PJ, não contrato PJ, o que eu faço, né? O próprio representante comercial, né, cara, que é algo muito... O representante comercial, há anos, a lei Sim. da década de 70 do representante comercial. Então, sim, deveria vir essas novas legislações, porque a Justiça do Trabalho, o que ela olha? Se não existe uma legislação específica, como do salão parceiro, como do advogado associado, ela aplica a CLT. Artigo 3º, está presente o requisito, Sim. É meu empregado, ele é empregado. Se eu tenho o salão parceiro, se eu tenho uma regra estabelecendo como é que é o critério, às vezes o parceiro ele vai todo dia no salão, o salão abre das 8 da manhã e fecha às 6 da tarde, só que a lei regula e fala que esse cara não tem vínculo de emprego. Sim. Então, novas legislações que digam, coloque a regra e diga que não tem vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho ela não pode reconhecer, que é isso que acontece com essas outras tantas. Ah, legal. Se não tem legislação, vai à Justiça do Trabalho, requisitos do artigo 3º, estão preenchidos vínculos de emprego. Cara, que legal. E, cara, eu prometi uma coisa pro pessoal aí, os nossos telespectadores aí, os nossos empresários, que você ia trazer a solução da questão do apagão de mão de obra, cara. Agora tá com você. Caramba, Fábio. Pô, dá 3 dicas aí, pô. Fala assim, cara, faça isso que você não vai ter apagão de mão de obra. Carlão, te coloquei na fogueira agora, hein, cara. Contrata todo mundo PJ, pagando o dobro do que o mercado paga. Nossa, que beleza. Brincadeiras à parte, né? Vai achar, né? Brincadeiras à parte. Fábio, aí a gente vai entrar não só na área jurídica, mas naquele assunto que a gente adora, que a gente sempre discute, que é a gestão. Essa molecada nova que vem hoje precisa de um propósito para trabalhar. Eles precisam estar engajados com o time, eles precisam de uma liderança fortalecida, precisa de bons salários também, Sim. Porque isso é o que motiva. Então, cabe ao líder, cabe ao gestor, comunicar de forma clara e objetiva qual o caminho que ele está seguindo, para onde ele está indo, qual é o propósito da empresa, porque para quem não sabe de estar indo, qualquer caminho serve. Perfeito. Isso tem que ser comunicado para o seu time. Os líderes, os gestores, os empresários, eles têm que coordenar melhor, investir mais no time, investir em gestão. Eu acho que esse é um dos principais pontos que vai fazer com que a sua empresa atraia uma mão de obra qualificada e que você se torne competitivo no mercado. Tenha sempre uma boa assessoria jurídica do seu lado para orientar esses modelos, para que você tome um risco controlado e seguro, para que você consiga crescer o seu negócio e lá na frente você não perder tudo num processo trabalhista. Perfeito. Então, segundo ponto é essa assessoria jurídica. E o terceiro ponto, puxando sardinha para o meu amigo contador, tem uma contabilidade parceira
que consiga fazer você olhar os números corretos de quanto custa um PJ, quanto custa um CLT, qual que é a minha margem de lucro. Eu preciso saber disso para tomar uma boa decisão e contratar de forma segura. Cara, é legal isso. Então, assim, 3 dicas que eu vejo que o empresário que está começando, que está querendo estruturar melhor o negócio dele, ele tem que observar para vencer essa crise, vencer esse nível de entrada que está todo mundo brigando, né? Sim. E conseguir se tornar atrativo no mercado. Eu acho que a gente se acompanha mutuamente aí como empresários também, né? A gente vê o crescimento dos nossos negócios e, de fato, o ponto que você colocou da questão muitas vezes a empresa analisa o risco, ou jurídico, ou contábil, ou trabalhista, daquele ponto que ele vai ter que arriscar. Só que ele não precifica, cara. Eu acho que é muito entrando na nossa área contábil, quando você faz uma análise de risco, como se fosse assim, uma estrutura SWOT aí, de um planejamento estratégico que você está fazendo, você analisa um risco, você identificou um risco, muitas vezes param aí, em vez de numerar, quantifica esse risco. Você está correndo esse risco, quanto ele custa, quanto ele custaria, né, na verdade, se não for bem monitorado. Então, às vezes ele fica, eu sei que eu estou assumindo um risco aqui, cara, tem um PJ ali, tem 2 PJs ali, que de repente já tem um histórico, qualquer situação tem. Cara, tá, mas se der tudo ruim, quanto custa? Quanto custa? E eu acho que é legal esse ponto, porque é algo importantíssimo. E o primeiro que você falou, eu acho que a gente vê muito a construção nas nossas empresas, né? Mesmo sendo empresas de atividades tradicionais, contabilidade, advocacia, a gente investe muito em gestão, em liderança, em cultura organizacional. E eu acho que é o caminho. A gente que já está construindo isso há um bom tempo, a gente sabe que a médio prazo isso faz muita diferença. Nos traz até segurança em si e até atratividade de novos colaboradores para a nossa empresa. E é um trabalhinho de formiguinha, né, Carlão? Como que você está vendo isso lá, depois aí de 1, 2 anos, você já está trabalhando firme, com bastante cadência nesse sentido de cultura. O que você está vendo aí, até realmente que é a mão de obra de advocacia? Também não é uma mão de obra fácil, a gente sabe disso. Tem um início aí muito também estagiários que acabam ganhando pouco, tem uma obrigatoriedade de complementar, de cumprir ali as horas da faculdade, acabam entrando muito, muito baixo, e aí de repente, né, lógico, muitos querem advogar por conta própria e tal. E como é que foi a cultura para você nesse sentido aí de atrair mão de obra no meio de um apagão? Isso começou lá no escritório, acho que tem uns 3, 4 anos, né? E cultura é ritual, cultura é repetição, né? A gente, de forma instintiva, a gente repete o mesmo comportamento todo dia, mas esquece de comunicar para o time, né? Perfeito. Então, a comunicação desses valores, a comunicação da forma como a gente trabalha, a comunicação do propósito da empresa, ela tem que estar no discurso diário. E nós estamos implantando, e a gente não pode deixar um dia sequer de fazer os rituais, de implantar, de evento de cultura mensalmente, e a gente vê um resultado muito grande, né? Pessoas hoje que mandam bastante currículos lá para o escritório, querendo trabalhar, querendo entrar para o time. A nossa comunicação na rede social tem melhorado também, a comunicação com os clientes, então tudo isso eu vejo que faz muita diferença. De novo, né, aquilo que eu falei no tópico anterior, o profissional que trabalha com você hoje, ele tem que saber que ele está incluído na companhia, ele tem que saber para onde ele está indo, ele tem que saber o propósito da empresa. Então isso tem que estar muito bem colocado no nosso discurso, e o nosso discurso tem que ser congruente com as nossas ações do dia a dia. Exatamente. Então, se a gente pede responsabilidade nos nossos valores, nós temos que ser responsáveis. Perfeito. Se a gente pede que haja senso de dono, nós temos que dar o melhor exemplo possível sendo senso de dono e dono dos nossos negócios. Nós temos que ter caráter, temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente faz no dia a dia. E isso tudo alinhado, Fábio, eu acho que a gente se diferencia mais do que a gente vê no mercado. E acaba, sim, com certeza, trazendo novos profissionais, novos talentos que queiram viver essa cultura, viver esse ritual que a gente pratica no dia a dia. Cara, e é perfeito isso que você falou, porque a cultura realmente ela existe. Talvez se não for a sua, é de alguém que está implantando lá e você não está vendo. Então, eu acho que é importante ter isso mapeado realmente, quando você identifica os seus valores, você atrai pessoas com os mesmos valores. Lógico que não é perfeito, a gente sabe que de vez em quando ali as pessoas viveram aqueles valores ali intensamente por um tempo, de repente
começaram a identificar, não que os valores da pessoa sejam piores ou melhores do que o nosso, mas algo que ela não se conecta e quando isso acaba acontecendo, a gente percebe que se perde a atratividade, o vínculo, a sinergia, a energia ali entre as pessoas e acaba sendo natural e respeitoso. Acho que um desligamento por cultura, ele é muito mais tranquilo do que um desligamento talvez por desonestidade, ou por roubo, ou por fraude, ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu vejo muitas empresas ainda sofrendo hoje em dia, com um funcionário que atravessa, ou um comercial que vende e pega a carteira, e isso vai continuar acontecendo, mesmo com cultura, não tem jeito, porque a gente não consegue controlar tudo, fofoca. Sempre vai existir uma fofoquinha ou outra. Mas assim, o importante é trabalhar firme nesse propósito, né, Carlão? Para ver se as coisas melhoram, se as gerações vêm também. E um outro ponto que eu vejo assim, atrelado ali às nossas gestões é a questão de preparar, melhorar, uma melhoria contínua sempre na questão das nossas cabeças ali, das nossas lideranças, porque a gente é o exemplo maior da cultura, os nossos líderes vêm logo em seguida e eles têm que estar com a mesma linha aí, com a mesma conexão, sócios, né, aquilo que vier junto, tem que estar amarrado, né, cara, ali. Fábio, acho que um dos eventos até que nós participamos juntos, e eu vi um dos palestrantes disse o seguinte, uma frase que me marcou bastante. Toda empresa no Brasil tem que ser uma empresa de educação. Nós temos uma Perfeito. Educação básica no Brasil ineficiente. Então, nas nossas empresas, nós temos que pensar muito bem em como é que a gente educa as pessoas, como é que a gente cria bons profissionais, como é que a gente treina essas pessoas, inclusive as soft skills, né? As habilidades comportamentais que, infelizmente, o país não tem condição de entregar. É carente, então, né? Nós, nas nossas empresas, temos que observar, e essa frase me marcou bastante. Toda empresa hoje, todo empresário, você que é empresário que está nos assistindo, toda empresa devia ser uma empresa ou ter um braço de educação na sua base. Cara, e outra frase que eu vi, né, até nos eventos que a gente sempre vai, cara, seja uma empresa que a gente tenha razão social, né? A gente tem que ter uma empresa, tem que ter uma entidade, uma associação com fins lucrativos. Vender isso mesmo, que eu acho que isso vai direcionar a empresa a processos mais seguros, a processos mais íntegros, mais corretos. E aí eu acho que a questão de apagão de mão de obra, de redução de problemas trabalhistas, ela vem intensamente. Você vê, assim, dentro da sua carteira de clientes ali, mais ou menos esse espelho, essa foto, por exemplo, eu vejo uma empresa com bons valores, missão, visão adequadas para uma empresa que não tem visão, missão adequadas ou distorcida completamente em nível de problema trabalhista. Você vê isso nitidamente na sua estatística, assim? O Fábio, é impressionante. A empresa é o reflexo do dono. Às vezes um cliente me contrata, eu não conheço o dono da empresa, sei lá, fui contratado pelo RH ou pelo controller da empresa para defender, para fazer uma consultoria trabalhista ou defender um processo, e percebo que aquela pessoa que me contratou tem um comportamento agressivo. Bom, passou um tempo, resolvi o problema, marco uma reunião com o dono da empresa, com o sócio. Como é que é o comportamento do dono? A empresa costuma ser, em quase 100% das vezes, o reflexo das lideranças. Então, se você, às vezes, encontra um empregado que está no perfil de agressividade, de ter um comportamento mais incisivo, quando você conhece o dono da empresa, você descobre que isso é a cultura da empresa. É o valor da empresa. É o que dá problema trabalhista em e muitas coisas. Aí, quando você pede o histórico de processo trabalhista, você vê o resultado de tudo isso. E o inverso é verdadeiro. Quando você tem um dono com caráter, um dono com postura, com respeito ao ser humano, você, obviamente, tem problemas também. Ninguém está falando que não vai existir processo trabalhista. Mas você tem processo em nível muito menor e situações que são menos problemáticos. Eu falo algumas vezes com meus clientes, quando eles estão muito preocupados com a questão trabalhista, eu falo, cara, a gente vai te ajudar nesse sentido, tendo uma folha de pagamento ativa, responsável, te alertando de todos os riscos, te alertando, te antecipando do que você tem que fazer para você não ter esse tipo de problema.
Mas eu falo, o mais importante é você fazer aquilo que você prometeu e ser educado com o cara. O resto, cara, você corrige, você resolve, e você acredita nisso também? Pelo que você falou aí, você já vê no dia a dia, né? Porque tem cara que, vamos pensar assim, o cara tem todo mundo, 100% PJ, ele migrou todo mundo que não cumpriu a quarentena lá, que são um ano e pouco, né? Quando você desliga para virar PJ. Cara, com todo mundo. O cara tem 0 problema trabalhista. Aí o cara tem 10 CLT, ele tem 9 problema trabalhista. Não é bem assim? Pois é. E eu tenho esse exemplo lá na carteira de clientes. Tem uma empresa que tem... O segmento é um pouco diferenciado também, mas enfim, 90% é PJ, eles querem ser uma situação que demanda isso, e eles não têm nenhum processo trabalhista. As lideranças são de um caráter incrível, os sócios dessa empresa, cumprem os combinados e às vezes dão muito mais, trata todo mundo com respeito e 0 reclamação trabalhista com 90% dos empregados contratados como pessoa jurídica. Então eu vejo que os líderes eles têm que sim se dedicar a cumprir combinados, a ter caráter e a ter honra naquilo que ele acorda com o seu prestador de serviço em geral. Tá blindado. Tá blindado. Tá blindado. Mas fazendo tudo isso não é garantia ainda que você não vai ter um problema. É. E se tiver também, a gente vive num país extremamente burocrático. E para alavancar negócio, a gente sabe porque a gente ajudou muitas empresas a saírem do 0, 3, 4 e hoje estão com 100, 200 empregados. E naquele momento que ela tinha 2, 3, ela precisou assumir risco. Sim. Se ela não assumisse risco de, às vezes, contratar por uma forma mais flexível e ter um processo trabalhista lá na frente, ela provavelmente não teria decolado como ela decolou. Lógico, fazendo isso de forma segura, de forma saudável. Lá na frente pode ter um processo ou outro, mas vai conseguir resolver e vai conseguir alavancar o negócio, estruturar e crescer. E eu acredito de fato que o empreendedorismo é o que salva o Brasil, é o que tira essas pessoas dessa má educação e é o que paga todo esse aparato que a gente vive, toda essa máquina pública ineficiente. Então o empreendedorismo é o caminho e torço para que mais pessoas empreendam, que mais pessoas vão buscar se especializar e tomem esse risco. Eu falo que ninguém é obrigado a empreender, mas o Brasil é feito de empreendedores. Eu acho que a gente é um país cheio de empreendedores e a gente tem que estimular esses empreendedores a aparecerem, até mesmo quando a gente vê um próprio colaborador nosso ali que gosta e que quer e que, cara, bora, vamos abrir uma outra coisa, vai para cima, cara. Talvez você não queira continuar aqui, eu te apoio em você ser. A gente aqui no escritório, a gente tem um café com o CEO, que a gente fala. Que é assim, quem quer empreender, vamos tomar um café. Uhum. Lógico que a gente tem interesse em ouvir as histórias e talvez até incentivar, estimular e patrocinar ou entrar como sócio no sentido assim, de conectadas com a nossa área. Tá. Mas, cara, já veio, que vende equipamento de celular, sabe, assim, já veio, de repente, sobre restaurante, e, cara, tá tudo bem, de repente a questão que você falou é aconselhar, mas estimular, quando você olhar para dentro também o empresário, estimular quem quer ser empreendedor, porque muitas vezes aquela pessoa tem um nível de senso de responsabilidade maior do que o outro, porque ou já empreendeu, ou realmente quer empreender e ainda não sabe o nível da responsabilidade que é isso. Mas tem que acreditar e tem que ir para cima, né, cara? E nós, como os primeiros profissionais que um empreendedor vai buscar, né? Ele contrata alguém, ele começa a comprar e vender, ele contrata um empregado e ele precisa de um contador. Sim. Então é nesse momento que nós já temos sim que apoiar essa pessoa e já dar um norte daquilo que a gente já viu, né? Sim, cara. Quantas histórias de sucesso você tem para contar? Então, para essa pessoa que chega agora, contar, já antecipar problemas que ele pode ter, sim, já dar um aconselhamento jurídico do que ele pode evitar, qual que é o caminho mais fácil. Então, isso, nós somos os primeiros que vão pegar esse empreendedor no colo. Exatamente. E isso que eu sou apaixonado. Brinco que a nossa missão lá é alavancar empresas e negócios, né? Então, proporcionando justiça, tranquilidade e segurança para o empregado. Então é isso que o Baldin Advogados faz hoje. Então eu costumo dizer que está no meu discurso. Eu sou apaixonado por isso. Alavancar empresas e negócios e dar o auxílio jurídico que esse empresário precisa para vender mais, para contratar mais e para recolher mais imposto e para sustentar esse país. Essa máquina precisa... A nossa, cara, é acreditar genuinamente no potencial das empresas e das pessoas. Tá vendo? Então, assim, cara, muitas vezes a gente acredita mais no cliente do que ele mesmo. E lógico que
que começa acreditando, depois a gente labuta aí e vamos para cima tentando dar o máximo de estrutura possível para que ele possa fazer o que ele mais sabe fazer, né? Que de repente é a área dele ou alguma coisa nesse sentido. Carlão, o bate-papo tá ótimo, o bate-papo tá top, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para esses empresários aí que estão nesse momento turbulento. É um ano difícil, é um ano que qualquer aconselhamento vai ser pouco, mas assim, a gente precisa deixar aí como responsáveis, como caras técnicos aí, como você, como brilhante advogado aí, o que você espera de 2026 para esse mundo empresarial aí? 2026 é um ano bem desafiador por conta dos feriados, por conta de eleição, mas assim, o dinheiro está no mercado, né? O dinheiro está aí. E para você captar esse dinheiro, você vai ter que ter diferenciais. E ter diferenciais implica assumir alguns riscos, tá? Procure um bom advogado, tenha um contador bem próximo de você, faça consultas mensais, semanais, alinhe um plano de gerenciamento de risco com eles e faça a diferença. Vá atrás, busque essa diferença, porque apesar de todos os problemas, o Brasil é um país de ótimas oportunidades e quem consegue vencer essa bolha tem ótimos resultados. Perfeito, cara. Eu acho que é isso aí mesmo. O dinheiro está na mesa. O dinheiro está na mesa. Quem vai chegar primeiro vai beber água limpa, né? Quem está capacitado para pegar ele primeiro vai... Cara, e fica a dica aí mesmo que você fala. Muitas vezes as empresas, quando estão começando, ou quando estão se reestruturando ou se estruturando, muitas vezes elas cortam ou evitam ter mentores, consultores, advogados ou bons contadores ao lado dela. Mas quem tem... E também, como você falou, busca, usa, consulta, não toma decisões sem colocá-los, colocar o jurídico, por exemplo, numa mesa estratégica também, não só depois que chutou o retrovisor do carro, vai lá que o cara tá vindo atrás de mim. Não, cara, tomei uma decisão aqui, estou contratando uma coisa, estou fazendo essa movimentação na minha folha de pagamento, já envolvê-los, né, o jurídico, na decisão estratégica, como eu falo, envolver já a contabilidade nas decisões estratégicas. É importante que você chame esses profissionais para a mesa também. Não fique só esperando que esses profissionais imaginem que você está com dor de barriga. Chama, porque é importante. Eu acho que a importância, muitas vezes você não está sentado na mesma mesa que o cara sentou num jantar lá e o cara recebeu uma dica. Fala, cara, eu recebi uma dica, Carlos. Você pode validar para mim? Claro. E as pessoas manifestam, toda novidade tem que chegar do contador, toda novidade tem que chegar do advogado, mas não, a gente pode ser chamado para a mesa de discussão também. Então eu quero estimular também os empresários, chamem seu contador, chame seu advogado para essa mesa estratégica, para esse plano de negócio, porque vai fazer diferença. Até porque, Fábio, nessa situação, nós como consultores, né, nós já participamos de muitas decisões em muitos negócios. E talvez a decisão que você, cliente, queira tomar hoje, pode ter dado errado em outro cliente que a gente atendeu, tá? Perfeito. Isso acontece muito. Ou pode ter dado muito certo também. Sim. E valida essa estratégia. A gente já viu muitos negócios, a gente vê muitos negócios, a gente vê muitos problemas, a gente vê muito crescimento também. Então, por isso é importante ter o advogado e o contador perto para que você tenha essa orientação e alavanque mesmo ou evite um possível risco. Exatamente. Carlão, obrigado, cara. Eu que agradeço. Bate-papo sempre rico. Vamos ver se daqui a pouco a gente já marca outra, hein? Tem muito assunto. Eu agradeço pelo convite, agradeço a presença, é sempre muito bom estar aqui, a sua amizade, sua equipe fantástica que sempre me acolhe muito bem. E para quem acompanha a gente aí no Spotify ou no YouTube, o Instagram do escritório é Baldin Advogados, o meu Instagram é Carlos H. Baldin, tem conteúdo jurídico todo dia, falo bastante sobre apagão de mão de obra lá, dou dicas valiosas sobre como contratar, formas de evitar problemas e conte conosco, nos acompanhe lá. Beleza, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Forte abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.